Estamos de volta e eu estou aqui com a Carla Queiroz, que passou por um trauma terrível de perder um filho atropelado e fez dessa dor a motivação para criar um projeto que está mexendo com a vida de muitas crianças. Ela é idealizadora do projeto BQ do Bem, que distribui amor e presentes para crianças, né? E aqui com a gente também nós temos o Alexandre Vilarinho e a Simone Moraes, que faz parte também desse projeto lindo. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Carla, eu já conhecia o seu projeto, né? E eu sou mãe, e quando a gente é mãe, né? A Simone também mãe. Você é pai, Alexandre? Sou pai. Nós... Até a gente ter um filho, né? Sei que tem pessoas que não desejam ter filhos. Tem muita gente que fala, eu não sinto necessidade nem vontade. A gente respeita. Mas só quando a gente tem um filho que a gente compreende o que é amor de verdade, né? O que é amar de verdade é ter um coração fora da gente. Porque o que a gente é capaz de fazer por um filho é algo que a gente, nem nós mesmos compreendemos. Então, eu não consigo mensurar a dor que você sentiu e a dor que tantas mães, né, que a gente sabe, são inúmeras histórias. Mas, assim, uma coisa que me deixa muito, assim, feliz é a sua atitude, porque você se refez. A gente sabe que deve ter momentos que você sente saudade, essa saudade vai ser eterna, mas não fez disso um luto constante e parou a sua vida, ao contrário. Através do Bruno, eu olho assim, na hora que ela chegou, eu olhei para a camisa, né? E parece que você conhece o Bruno, que você está vendo seu filho. Você fez dessa história, que poderia ser uma história só apenas mais uma história triste, né? Porque todos os dias pais perdem filhos, filhos perdem pai. Não deveria ser a ordem normal da vida uma mãe perder um pai ou uma mãe perder um filho. Mas a gente sabe que a gente está aqui para aprender e a gente não sabe quais são os motivos, a gente não tem noção do porquê, por isso que a gente tem que ter noção apenas de que isso é muito passageiro, passa tudo muito rápido, a gente tem que tirar lições e fazer exatamente o que você está fazendo hoje. Você fez da dor um motivo para fazer tantas crianças que precisam de amor, de carinho, de presente, de um livro, né, desse trabalho tão lindo, daí, e deixar o Bruno vivo para sempre, no seu coração ele está, espiritualmente ele está, mas fisicamente vivo através dessas suas ações. Seja bem-vinda. Obrigada, Gardênia. O BQ do Bem nasceu eu acho que a pior experiência que um ser humano pode passar, que é a perda de um filho, né? O meu filho querido, Bruno, eu o perdi em 2017, aos 18 anos, ele tinha acabado de passar para a faculdade de Direito e após o trote na PUC, ele foi confraternizar com calouros enfim, um ônibus o atropelou. Eu tive uma depressão profunda, eu fiquei muito mal, isso foi em março. Mas já na missa de sétimo dia, uma luz me foi dada, né? O padre Alexandre Pacioli, que é o reitor da PUC, o padre reitor da igreja da PUC, ele falou em nós fazermos uma campanha para o final do ano com as iniciais do meu filho, porque ele se chamava Bruno Queiroz e ele assinava BQ. E então ele falou, o padre, vamos fazer uma campanha aqui na PUC no final do ano para arrecadar brinquedos. BQ lembra brinquedo também, não só Bruno Queiroz. E aquela ocasião, aquilo para mim não fez o menor sentido, mas no futuro, isso que foi se mostrar a minha salvação. E aí nós antecipamos essa campanha para o dia do aniversário do meu filho, que é 23 de outubro, porque eu queria fazer uma festinha num abrigo para as crianças, e eu acabei arrecadando 2.000 brinquedos. E com isso eu passei a distribuir, eu, meu marido e meu filho íamos aos finais de semana, distribuíamos esses brinquedos entre abrigos e hospitais. E foi quando surgiu então a ideia do BQ do Bem, propriamente dito atualmente, que é a montagem das brinquedotecas em hospitais públicos. Eu percebi que havia uma necessidade de ou inaugurar espaços para essas crianças ou reformar espaços já existentes. E aí eu fiz o primeiro então no IPPMG, né, que é lá o Hospital Pediátrico do Fundão, e eu resolvi que eu não quero parar mais, que é a forma de eu honrar o nome do meu filho, eternizar a memória dele
e distribuir amor para essas crianças que agora passaram a ser um pouquinho meus filhos também. Então, esse amor todo que eu sempre tive, tenho pelo Bruno, eu sinto ele comigo o tempo todo, eu estou agora distribuindo para essas crianças, além do meu outro filhote, o Rafael, que continua aqui do meu lado. Eu falo que eu tenho um filho no céu e outro aqui na terra. A Simone, né, a gente conversando, a Simone chegou, a Simone é sua amiga, então conheceu o Bruno desde criança, provavelmente, pelo tempo de amizade, é design de interiores e também abraçou esse projeto com a Carla. Sim. Quando surgiu essa ideia e ela me ligou, até ela foi sozinha no hospital pela primeira vez, e quando ela me ligou eu estava trabalhando e ela falou assim, amiga, eu tive uma ideia aqui, vamos fazer um projeto nos hospitais, vamos fazer brinquedoteca, alguma coisa, mas eu preciso de você, porque sem você eu não consigo. Eu falei, imediatamente, claro, porque era um desejo que até depois eu conversei com ela e falei, muito engraçado, porque era um desejo que eu tinha no meu coração, sempre tive, era, a princípio, trabalhar com crianças com câncer. E na época, uns 12 anos atrás, eu não sabia como, e aí tudo se encaixou, foi perfeito. E a nossa realização hoje é mudar pelo menos um pouquinho do mundo dessas crianças, porque o projeto é justamente isso, a gente tenta mudar, trazer uma outra realidade para as crianças que estão internadas, às vezes crianças que ficam internadas anos, anos dentro de um hospital, como no caso do IPPMG, crianças que estão lá e que, assim, só Deus sabe o futuro delas. E essas brinquedotecas tiram um pouco da realidade delas e dão a elas um momento de ser criança de novo. É duro, né? Alexandre, fala um pouquinho do seu trabalho, né? Você que acompanha. Fala um pouquinho, explica pra gente essa parte do seu trabalho e a importância de projetos como o da Carla, com a parceria da Simone, para que seja bem sucedido. O hospital IPPMG, ele tem um núcleo, nem todo hospital tem esse núcleo, o núcleo de humanização, que é um núcleo que a gente trata a parte saudável da criança, né? A gente tem os médicos tratando da patologia e a gente tem o núcleo de humanização com todos os seus parceiros, né? E agora a Brinquedoteca é uma das nossas parceiras, né? De tratar a parte saudável da criança. Quando a gente trata a parte saudável da criança, a gente ajuda o sistema imunológico dela a ajudar o médico a tratar a doença, né? A gente tem mais um aliado com isso. E quando a Brinquedoteca Bruno Queiroz veio para o IPPMG, né, elas reformaram toda uma sala, que era uma sala de recreação, virou uma brinquedoteca com livros, com brinquedos, um espaço extremamente limpo e saudável para as crianças, né, onde a gente pode fazer toda a parte de limpeza da melhor maneira possível para poder não afetar mais ainda a doença da criança. A gente trabalha lá com faixas de criança, algum tipo de colonização das crianças, né? As crianças um pouco mais graves entram um pouco primeiro, depois a gente vai fazendo a limpeza, a asepsia dos brinquedos para poder chegar nas crianças menos graves, que é para essa criança menos grave também não contaminar as crianças mais graves. Então a gente tem toda uma preocupação da criança lá dentro, né? E aí é um espaço lá que traz esse lúdico para a criança, né? Daí claro. A parte que você fala de estimular o lado saudável de uma criança, para partir dali, uma vez que ela brinca, né, como se estivesse em um ambiente que não seja aquele ambiente Exatamente. Hospitalar, né, que geralmente você fala hospital, remete à tristeza, você está ali Exatamente. Tratando de um problema de saúde, ainda mais crianças que ficam muitos meses ou anos internadas. Daí você tem um espaço super saudável para brincar, para ler, para desenvolver, né, o que a criança precisa que seja desenvolvido e através dessa felicidade, daqueles momentos, ela vai melhorar o sistema imunológico dela. Sim, a criança quando entra no hospital, ela já entra num ambiente muito hostil, né? As meninas que trabalham lá, elas fazem todo um trabalho para que a criança quando entre ali, ela tenha a atitude, a parte ativa delas. Elas não deixam, por exemplo, os médicos entrarem e fazer algum tipo de incisão lá dentro. Elas têm que sair de lá
para os médicos dar uma injeção ou qualquer uma outra coisa, transformando esse ambiente num ambiente onde elas sabem que elas resgatam, é um espaço físico onde elas resgatam a infância delas. É muito importante para o psicológico dessas crianças. Carla, como que vocês mantêm esse projeto? Então, meu filho, Rafa, criou uma página no Instagram, né? E aí amigos e familiares que têm nos ajudado. Nós montamos atualmente, até hoje, 2 brinquedotecas, que foi a do IPPMG, na UFRJ, e a do Hospital Jesus. Estamos indo agora para o Hemorrio, o Instituto Nacional de Cardiologia. E aí os amigos acabam doando brinquedos, livros, a gente se junta e faz acontecer. Daí vocês têm um espaço físico que essas pessoas levam as doações, vocês recebem, ou vocês passam coletando? Como que funciona? Não, atualmente, quando chega próximo à inauguração, as coisas vão lá para minha casa. Meu marido até fala, Carla, pelo amor de Deus. Tem uma foto, inclusive, da minha sala repleta de brinquedos. Ela riu por isso, então, né, Simone? Na hora que eu perguntei, começou a rir, porque vai para sua casa. Isso, aí a gente faz uma triagem, minhas amigas todas, eu tenho muitos amigos, graças a Deus, então me ajudam todos a triar. O colégio do meu filho também entrou em parceria conosco e ajudou a triar, inclusive, os livros por faixa etária. Então, nós catalogamos os livros, colocamos etiqueta de acordo com a faixa etária. Então, crianças de 3 a 4 anos, sabe que tem que pegar o livrinho com a etiquetinha azul, né? E assim por diante, para facilitar, né, o manuseio e a vidinha deles lá dentro, né? Olha, a gente vai para um intervalo rápido, daqui a pouco a gente continua conversando aqui com a Carla, o Alexandre e a Simone, falar mais um pouquinho do projeto BQ, do Bem, esse projeto lindo. E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado deve estar inspirado agora, porque muitas vezes, né, a gente se olha e acha que só a gente tem uma dor. Tantas pessoas, né, no mundo convivem com dores tão grandes que a gente às vezes não consegue nem imaginar. Mas aí dessa dor, né, muitas pessoas buscam uma saída. E a saída da Carla foi essa, foi ajudar, foi levar amor, levar alegria, levar brinquedos. Qual criança? Você vai dar uma roupa a uma criança, a criança não quer. A criança quer brinquedo, é o que deixa ela feliz, é brincar, é ser amada, é ser bem cuidada. Então essa história é inspiradora e a gente continua falando com eles aqui. A gente volta já. Tanta gente, Carla, que é amargurado e muitas vezes sem um motivo aparente. Pessoas que faz um tempo, eu contei aqui no programa, eu fui dar bom dia no elevador para uma senhora, ela perguntou para mim, bom dia, por quê? Ah, meu Deus. Então, você vê que é uma pessoa amargurada, né? Uma pessoa triste, porque não é possível que alguém não goste, né, de receber um bom dia. Então, o que acontece? Você traz uma história linda para a gente, além de uma ação social, né? Todas as quintas, nós abrimos o Band Mulher, você que tem uma ação social, que leva oportunidade, que ajuda as pessoas, nós temos um espaço aqui para você divulgar. A gente quer abraçar causas para que a gente possa propagar essa corrente do bem. O mundo está tão pesado que a gente precisa propagar, dividir, abraçar e levar amor para as pessoas. E a Carla, se você chegou agora, a Carla é uma mãe que perdeu um filho na flor da idade, né? E ela estava me contando, eu perguntei dos girassóis para ela, né? E ela falou que o Bruno era moreno, cabelos loirinhos, e ela recebeu muitas fotos, muitos girassóis na morte, né? Quando o Bruno... Eu nem gosto de falar em morte, eu já perdi tanta gente que eu amo, Carla, eu tenho tanta gente morando em outro plano, e eu não acredito em morte. Eu acredito que você chega um momento que você tem que ir embora, alguns são tão evoluídos que eles vão mais cedo, né? E que você vai para outro plano, mas essas pessoas não estão fisicamente com a gente, mas espiritualmente, nos olhando, felizes. Eu tenho certeza que ele tem uma felicidade imensa de ver a mãe dele com tantas pessoas maravilhosas levando um projeto tão lindo adiante. Daí a gente liga a história do girassol, né? Isso. Os girassóis a gente imaginava, né? Imagina que quando não, o girassol ele gira buscando o sol e que quando não há sol, que eu imaginava antes que ele murchava, mas não.
ele se vira para outro girassol. Ou seja, um precisa do outro. E é assim que o ser humano deve ser, sabe? A gente deve olhar o outro dessa forma. Se eu não consigo amor ali, eu te olho e você me ama. Eu te olho e você me abraça, né? Mas a gente sabe que não é o momento que a gente vive. Por isso que é muito importante a gente mostrar as ações e o quanto vocês fazem a diferença na vida desses pequenos, né? A gente estava falando da casa da Carla, que é o ponto onde as pessoas enviam os brinquedos. O seu marido, você falou dele, ele te apoia? Às vezes ele fica bravo? Não, ele apoia, ele apoia. A gente brincou e riu porque teve uma época que minha sala estava com tantos brinquedos que a gente não conseguia andar. Mas ele apoia, ele vai a todos comigo, a todas as ações comigo. E engraçado que essa história do girassol que você mencionou há pouco, quando do falecimento do Bruno, as pessoas começaram a me enviar girassóis. E eu achei muito curioso, porque eu nunca nem tinha, assim, achava uma flor muito bonita, mas, né, enfim, não havia um contato com a planta. E aí, quando eu comecei a receber os girassóis, eu falei, gente, as pessoas devem estar lembrando do Bruno assim como eu estou lembrando, porque ele tinha pele morena e o cabelo bem lourinho, né? E o girassol, né, tem esse miolinho escuro, né? E amarelinho por fora. E aí, eu imediatamente a seguir, refletindo sobre isso, eu achei que o Bruno estava me mandando uma mensagem para eu continuar, sabe? O Bruno estava dizendo, mãe, olha para o sol, olha para a luz, continua. E se por acaso essa luz faltar, porque tem dias em que a luz falta, em que eu nem consigo levantar, né? Existem esses dias ainda, é tudo muito recente. Olha para o outro, olha para os seus amigos, olha para a sua família, e porque a gente, assim, montou um grupo de união, de amor muito grande, e é com eles que eu consigo levar adiante, né? Então, eu acho que era uma mensagem do meu filho para mim. Ai, gente. Mãe, segue. Eu não tenho dúvida que ele diz isso toda hora para você. Não tenho absoluta nenhuma dúvida. Eu acredito na eternidade, eu acredito exatamente assim, que ele mandou a mensagem para que você siga. E como você, Carla, a gente sabe, né? E quando a gente trabalha entrando na casa das pessoas, nos lugares, acaba que você... Eu não conheço, talvez, não conheço a pessoa que está do outro lado, né? Mas a pessoa olha para uma gardênia. E daí eu recebo mensagens de mães, de pessoas que vivem situações complicadas, e a gente sabe que não é fácil, né? Tem dias que vão ser mais iluminados, porque você está viva, você está aqui, você está bem. E tem dias que vão ser escuros, mas a graça da vida é isso, né? Você transformar e você seguir. Alexandre... Quase chorando com você aqui. Não, tá tudo... A gente está aqui emocionado, né? Que bom, né, que a gente tem projetos assim para transformar a vida desses pequenos, né? Como que é lidar, Alexandre, diariamente com crianças vivendo uma situação dessa de dor, né, também, né, Simone? Muito sofrendo, muitas vezes nem entende. A maioria não entende. E eu quero saber de você, como que essas crianças entram e saem depois, né, de passar por um projeto, de passar por uma experiência dessa? Eu posso te falar sobre o nosso hospital. Nosso hospital tem índices espanhóis de recuperação de criança, passa de 80%. Então, e nós 80% somos um hospital, a recuperação? nós temos no hospital terciário, que é um hospital onde as crianças mais graves vão, né? É um hospital vinculado ao SUS, só que você entra, você vê que a estrutura é uma estrutura realmente muito boa, né? E a criança, quando ela entra ali, eu tento me blindar, né? Às vezes a gente nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta se blindar. A gente vê as crianças com as doenças mais diversas ali, né? Como a gente tenta levar a parte saudável, a gente tenta levar os projetos e as ações que vão ajudar na recuperação da criança, no imunológico da criança, a gente pensa, e eu, como eu sou psicólogo de formação, né? Eu tento ajudar as outras pessoas também no sentido, olha, a gente não pode ficar sentido porque a gente perdeu uma batalha, uma criança faleceu. A gente está na linha de frente para tentar salvar as outras, né? Porque no início, as meninas que trabalhavam com a recreação, que hoje é a brinquedoteca, elas se abalavam muito com as mortes que aconteciam lá, né? E aí não tinha ninguém que desse o suporte psicológico para elas. É uma mudança de paradigma, mudança de foco, que acaba ajudando no psicológico delas, né? Porque o profissional da saúde, ele também é afetado com aquilo ali, ele se envolve, né? Existe uma transferência, eles se envolvem, né?
mas a gente tenta fazer com que esse envolvimento não atrapalhe a vida pessoal de quem trabalha lá, né? Simone, a gente está finalizando, eu só queria que você falasse, quero que você fale como design de interiores, né, a importância, né, de ambientes como a gente está vendo, aí vocês transformam completamente, preparar um ambiente, né, para uma criança, para que ela se sinta bem, se sinta tranquila. Porque assim, todo ambiente pensado, ele é um ambiente que pode dar um retorno maior, né? Ambientes não pensados, eles complicam um pouco a logística de funcionamento. Então, assim, quando você projeta um ambiente, como é no nosso caso, né, com todo o amor do mundo, que é para que atenda 100%, para que essas crianças tenham ali um momento de ajuda em recuperação da saúde delas. E um ambiente pensado, tecnicamente pensado, eu acho que assim, sinceramente, eu acho que o ponto-chave disso tudo, funcionar bem, é o amor e pensar no próximo. Quando você projeta com amor, projeta para um projeto desse padrão, que é levar para as crianças uma diferença na vida delas e dar a elas, porque eu acho que eu converso muito com a Carla sobre isso. A gente quer levar para essas crianças para que elas sintam vontade de perpetuar e permanecer e continuar depois de saírem dali, porque esse é o grande valor. É estimular essas crianças a elas fazerem a diferença na vida delas e quando elas saírem dali. Carla, a gente está encerrando, eu quero te agradecer, né, por você ter vindo, agradecer a Simone, ao Alexandre também. E quero deixar o espaço aberto para você falar como que as pessoas podem apoiar, podem te ajudar, né, para que esse projeto aí viva por muitos e muitos anos, junto à memória do Bruno, né, e essa energia que esse menino trouxe para todo mundo, né? Com certeza. Muita luz, o Bruno sempre foi luz, ele continua iluminando a minha vida. Quem quiser ajudar, pode entrar na página do BQ do Bem, no Instagram, e aí mandar uma mensagem. Meu outro filho é meu assessor para esses assuntos, ele me encaminha, e aí a gente vai ver uma forma da pessoa, então, ou doar, a gente busca, a gente encontra um jeito, tá? Olha, muito obrigada, parabéns a todos vocês pelo trabalho, né? Pelo BQ do Bem. O Band Mulher está de portas abertas, sempre bem-vindos. Muito obrigada mais uma vez. Bom, e para você a gente está acabando, né? Amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Hoje um dos nossos assuntos foi métodos contraceptivos e o quão importante é você planejar se você quer ter um filho, né? Porque não é uma brincadeira, é muito sério, né? É uma vida que você vai ter, que você vai ser responsável e vai ser para o resto da sua vida. Daí a gente está agora falando sobre uma mãe, um projeto lindo, uma mãe que perdeu um filho aos 18 anos e transformou a sua dor em um motivo para seguir e amar, levar amor, levar um trabalho social lindo para a vida de tantas crianças. E a gente falou na questão dos girassóis, na história dos girassóis. Quantas vezes você fica aí calado, quieto, com problemas, retrospectivo, né, sem saber qual caminho seguir? E a Carla colocou muito bem, né? O Bruno me mandou uma mensagem para que eu continuasse. Tem dias que vão ser mais escuros? Tem dias que vão ser super iluminados também. Mas você tem que saber, né? A gente tem que levar isso para a nossa vida, que seja escuro ou iluminado, a gente precisa continuar, a gente precisa viver e a gente precisa olhar o sol. Os girassóis, eles nos dão essa lição, né? Que a gente, seja qual for a situação, o dia ensolarado ou nublado, a gente tem sempre que olhar o lado positivo das coisas, se olhar e seguir. Então faça assim como o girassol. Se inspire nessa mulher linda, guerreira, né? E tantas mulheres que passaram por situações tão complicadas e que estão aí firmes, lutando e só lá, olhando para o sol, só para o alto. Quando a gente olha para o alto, tudo fica mais bonito na nossa vida. Um beijo bem grande, amanhã a gente volta com mais Band Mulher só para você. Até lá!